Olá! Hoje vamos mergulhar nos números da M. Dias Branco, a MDIA3. Sabe, aquela gigante dos alimentos. Opa, vamos sim. Olhar o resultado do primeiro trimestre de 2025, que eles divulgaram agora, dia 2 de maio. Exato. A ideia é destrinchar os pontos-chave, né? Entender o que aconteceu e tentar sentir o que vem pela frente. Bora lá? Bora. Então, começando pelos números principais, assim. A receita líquida ficou em 2,2 bilhões. Até subiu um pouquinho, né? 3,2% comparando com o ano passado. A receita em si teve um leve crescimento, mas assim, o problema aparece mais para baixo na demonstração. Pois é, o lucro líquido, nossa, caiu bastante. 69,4 milhões, uma queda de mais de 55%. E o EBITDA também acompanhou essa queda forte, né? Caiu 42%. Foi para 160,9 milhões. O que fez a margem EBITDA despencar, claro, de 13% para 7,3%. Então a pergunta é: o que aconteceu entre a receita subir um pouco e o lucro cair tanto? Bom, a resposta principal está nos custos, sabe? O custo dos produtos vendidos, o CPV, ele subiu bem mais que a receita, quase 12% em relação ao primeiro TRI de 24. E o que puxou esse custo para cima? Matéria-prima? Principalmente. Foi um combo, na verdade. Óleo de palma e cacau subiram muito de preço no mercado internacional. E aí tem o trigo, né? Que é super importante para eles. Além do preço da commodity, ainda teve a desvalorização do real que encareceu a importação. Entendi. Custos de matéria-prima nas alturas. E teve mais alguma coisa pressionando? Teve. O volume de vendas caiu um pouquinho, coisa de 0,7%. Parece pouco, mas dificulta diluir os custos fixos da produção, entende? Faz sentido, menos volume para absorver os mesmos gastos fixos. Exatamente. E, para completar, teve uma despesa extraordinária, né? Uns 17,6 milhões por causa daquela reestruturação, o fechamento da fábrica lá em Lençóis Paulista. Ah, sim, a despesa não recorrente. Isso. Tudo isso junto acabou comprimindo a margem bruta. Caiu de 36,6% para 30,9%. É uma diferença considerável. Realmente, os custos pesaram muito. Mas olha, mesmo com essa pressão toda no lucro, parece que teve ponto positivo, né? Eu dei uma olhada na parte de caixa. Assim, esse é um ponto bem interessante, talvez o mais fascinante do trimestre. A geração de caixa operacional foi muito forte, Forte quanto? 280 milhões. Foi o dobro do que geraram no mesmo período do ano passado. Isso é um sinal muito bom de gestão do capital de giro. Mostra que eles estão conseguindo administrar bem os prazos, estoques. Exatamente. Pagamentos, recebimentos, estoques. Parece que a gestão financeira, nesse ponto, está bem azeitada. E o resultado disso é que a empresa fechou o trimestre com caixa líquido. Mais caixa do que dívida, 132,2 milhões de reais. É uma posição bem sólida, confortável. Muito bom mesmo. E as despesas gerais administrativas, de vendas? O famoso SG&A. Controlado. Cresceu só 0,8% em relação ao ano passado, nominalmente, ou seja, bem abaixo da inflação. Isso é importante, né? Segurar as despesas no momento de margem apertada. Fundamental. Mostra disciplina nos gastos, o que ajuda a compensar um pouco a pressão que veio dos custos de produção. Certo. E falando em estratégia, aquelas áreas que a M. Dias tem falado que são um foco de crescimento, tipo food service, adjacências, vimos algum sinal ali? Vimos sim alguns sinais positivos. A receita cresceu bem no segmento de moagem e refino de óleos, e o canal Food Service ajudou bastante nisso. Vendas para restaurantes, padarias, esse tipo de cliente. Isso. E também naquelas categorias que eles chamam de adjacências, sabe? Snacks, produtos fora do eixo tradicional de massas e biscoitos. Parece que as novas estruturas, os times dedicados para esses segmentos, talvez estejam começando a, de fato, tracionar. Interessante. São os brotos verdes que a gente sempre procura, né? Mas e o carro-chefe? Massas, biscoitos, como o mercado consumidor reagiu a esse cenário de custo alto? Olha, os dados de sell-out da Nielsen mostram o seguinte: comparado com o início de 2024, o mercado cresceu em valor. As pessoas gastaram mais. Mas isso pode ser só reflexo de preço mais alto, né? Exatamente. Porque comparando com o final do ano passado, o quarto trimestre de 24, aí teve queda, tanto em volume quanto em valor. Mas isso é meio esperado.
tem essa sazonalidade. Entendi. O ponto-chave é que os preços médios na gôndola subiram. Sim, um reflexo claro de que a indústria precisou repassar parte da alta dos custos de matéria-prima. Não teve jeito. Ok. Então, resumindo o cenário, custos altos comendo a rentabilidade, mas, por outro lado, uma gestão financeira que parece sólida, gerando caixa, controlando despesa, e alguns avanços em novas frentes. O que isso tudo sinaliza para a gente, olhando para os próximos trimestres? O que esperar? Bom, a própria M. Dias Branco diz no relatório que está convicta, essa foi a palavra usada, de que as ações que eles estão tomando vão dar resultado. Foco na execução, no food service, nas adjacências. Mas eles devem estar cientes dos desafios também, imagino. Com certeza. E eles mesmos alertam para isso. Dizem que é preciso ter cautela. Por quê? Porque os custos das commodities, principalmente óleo de palma e cacau, continuam altos. E o câmbio segue volátil. O que impacta direto no trigo importado e na capacidade de definir preço, né? Exato. Então, é um misto. Tem confiança na estratégia interna, mas um pé atrás por causa do cenário externo, que continua desafiador. É um ponto de atenção claro para o que esperar daqui para frente. Então, fechando a nossa análise, foi um primeiro trimestre de 2025 com luz e sombra para o M. Dias Branco. Receita estável, quase subindo, mas o lucro bem pressionado por custo, câmbio e aquela despesa pontual. Isso. E os pontos fortes ficam com a geração de caixa, o controle de despesas e esses sinais positivos nas novas apostas de negócio. E qual seria a reflexão final, pensando justamente no que esperar dos próximos resultados? Olha, a M. Dias mostrou que tem resiliência financeira para aguentar um cenário de custo difícil. A grande questão agora, e o que a gente vai observar nos próximos trimestres, é a capacidade deles de fazerem um equilíbrio muito delicado. Que equilíbrio seria esse? O de repassar custos para os preços, sem derrubar muito o volume de vendas, porque o consumidor está sensível. E, ao mesmo tempo, acelerar o crescimento e a rentabilidade dessas novas avenidas, tipo food service e adjacências, para tentar compensar a pressão no negócio tradicional. Entendi. É conseguir navegar essa corda bamba. Exatamente. A execução dessa estratégia, no meio dessa incerteza toda de commodity e câmbio, vai ser crucial. Fica essa reflexão sobre como eles vão conseguir navegar esses ventos macroeconômicos que ainda parecem contrários.